Tem muita gente que fala que, ah, não, a geração Z vai salvar tudo. Da onde, cara? A geração Z tá mais perdida do que a geração Y. Tá mais degenerada ainda. Talvez uma geração que surja depois da geração Z, conforme tenha um certo colapso econômico ou político nos países ocidentais, aí pode surgir alguma coisa. Mas no caso a gente vai estar com que idade? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou ficar na defesa, vou aguardar para me relacionar com uma outra mulher mais nova. Mas alguém já parou para pensar na dinâmica de relacionamento com uma mulher mais nova? Ok, digamos que passa aí a bolha misândrica em 2020, a gente tem um período que as encalhadas vão reclamar pra caramba entre 2020 e 2030, o governo pode começar a reduzir alguns privilégios e alguns benefícios feministas, como eu já disse que ele vai acabar fazendo. E daí digamos que tu tá lá com uns 50 anos lá depois de 2030 e tu quer tentar arranjar uma mulher de 25, 30, uma mulher mais nova do que tu. Ok, só pra avisar uma coisa, a dinâmica de relacionamento de um homem mais velho com uma mulher mais nova é extremamente mais tradicionalista. Se tu acha que a mulher da tua faixa de idade já não é uma boa companheira, tu tem que ficar sustentando ela e bancando ela, subsidiando a vida dela, olha, quando tu tem uma mulher bem mais nova do que tu, pega isso e multiplica por 2 ou multiplica por 3. Tu vai estar basicamente se relacionando com uma adolescente que, praticamente dependendo da quantidade de dinheiro que tu tiver, ela vai estar esperando tu morrer para se ver livre de ti. Isso se não houver alguma lei que permita que ela faça um divórcio e te saqueie. Mas enfim, acabei devaneando um pouco aqui demais. Então a gente está vivendo uma tempestade que está durando décadas. A tempestade começou meio calminha lá em 1910, 1920, ela explodiu com tudo na década de 60 e década de 70. Quando tem uma tempestade, seja uma tempestade de neve, uma tempestade de areia, o que tu faz? Tu tenta buscar um abrigo e tu leva contigo as pessoas que estão bem próximas de ti até o abrigo. Depois que tu tá no abrigo, tu não sai. Tu não sai, tu não faz mais nada, tu fica na defensiva, tu espera o negócio passar. E o máximo que dá pra fazer é tentar salvar um ou outro cara quando ele estiver disposto a ser salvo. Tem aquele pessoal, é meio que aquela comparação da Matrix, né? A pessoa que não tá pronta pra ser salva e que se torna um agente e se vira contra ti. Tu não sabe se a pessoa com quem tu tá interagindo fora do teu ambiente seguro, tu não sabe se é um cucão. É exatamente que nem o Matrix. O Neo ele descobriu alguma coisa antes dele ser descoberto também. Mas enfim, o que dá pra fazer nessa tempestade que tá rolando dos últimos 60 anos? Que daí realmente a destruição da unidade familiar, a destruição da autoridade masculina se agravou e foi crescendo a um nível praticamente exponencial. E o mais engraçado é que desde que essa tempestade começou, tem umas pesquisas já que tratam desde a década de 50, é tão engraçado, parece que a felicidade das mulheres diminuiu e a felicidade dos homens aumentou. Porque tem aquela questão, por mais que a mulher ela tenha sido liberada, mas não emancipada, ainda assim o homem ele precisava aceitar assinar um contrato com ela. Mesmo que involuntário, ele precisava aceitar morar com a mulher para ter um contrato lá de um acordo de união estável e acabar se ferrando, acabar sendo utilizado pelo governo. Só que os caras estão começando a abrir os olhos. E não só isso, porque cada homem que é sacrificado, ele serve de um exemplo a não ser seguido. E nós como os homens, a gente tem aquela ideia de que, olha, eu vou admitir os meus erros, eu vou... Não erro nesse caso, porque o erro dele foi ter confiado demais no Estado, achado que o sistema era justo. Só que daí tu tenta salvar outros homens. Então essa é a única coisa que dá para tu fazer. Porque vejamos o seguinte, a gente está tendo essa tempestade que está durando décadas. Está durando aí no mínimo 6 décadas. Só que o engraçado é que imagina o seguinte, é como se para manter essa tempestade fosse necessário sacrifício. Basicamente, para manter essa tempestade dessa sociedade que é misândrica, ela, para ser mantida, ela necessita de uma alimentação constante de homens. Precisa de um sacrifício constante de homens. Os homens eles têm que continuar ali na corrida de ratos, têm que continuar gerando aquele superávit de salário para poder pagar mais imposto de renda para o governo. Ele tem que ser mais consumista, tem que consumir mais, ele tem que estar disposto a se casar e ter filhos, porque desde a segunda onda feminista, o que ocorreu foi o maior golpe da história da humanidade.
o maior golpe de transferência de renda da história da humanidade. As políticas implementadas a partir da década de 60, relacionadas a divórcio, partilha de bens e pensão alimentícia, foi a maior transferência de renda da história da humanidade. E as mulheres que conseguiram se beneficiar disso, boomers e geração X, conseguiram e beleza. Mas agora é as mulheres da geração Y. Foi só a partir da geração Y, ali por volta do ano 2000, imagina, década de 60, 40 anos, tempestade já está rolando há 60 anos. Foi só a partir dali que a tempestade começou a fraquejar um pouco. Que começou a aparecer, por exemplo, na Europa, assim, alguns governantes falando que, olha, o estado de bem-estar social ele não é mais sustentável, a gente vai ter que dar um fim nele. Aí começa a surgir em outro lugar, ah, meu Deus, política de austeridade. Ah, agora a gente tem que voltar para um suposto tradicionalismo. Aí agora a gente tem a ascensão das conservadias. Imagina, até o negócio desse lag cultural dos países que estão mais avançados com os mais atrasados chegou num nível tão grande que até o Brasil está dando meio que uma virada para a direita. Só que quem é MGTOW, ou Red Pill, sabe que não adianta voltar para o tradicionalismo. Voltar para o tradicionalismo é basicamente pegar uma fita cassete ou VHS e rebobinar. Tem muita gente que está falando, por exemplo, a respeito da Hungria, da Polônia. Ah, eles estão tendo uma volta para o tradicionalismo. Tá, e daí? Se ainda tiver feminismo, se ainda tiver direitos femininos, basicamente eles estão voltando no tempo. Ah, que bonito, eles estão voltando para década de 70 ou década de 50, talvez. E daí? Se tu mantém o voto feminino, tu mantém o feminismo, tu está simplesmente rebobinando a fita. O negócio pode voltar, que nem eu disse. O feminismo ele fica quieto e pianinho num momento difícil, num momento de conflito militar, num momento de instabilidade econômica. Na hora que acaba o conflito militar, acaba a instabilidade econômica, a economia melhora, o que a mulher faz? A mulher ela se livra do homem de quem ela precisava anteriormente e não pensa a respeito, não pensa duas vezes. A tempestade, ela parece que ela não termina. O único jeito de acabar com a tempestade é acabar com os sacrifícios. Ou seja, se ainda existe tudo isso, mesmo que teu país esteja dando uma suposta virada para a direita, para o tradicionalismo, para o conservadorismo, tu tendo conhecimento que existe uma tempestade que até hoje não parou e que ela se alimenta de homens como tu, ela precisa sacrificar homens como tu para se manter funcionando, por que tu vai ser mais um na fila para ser sacrificado? E essa é a parte mais importante que eu considero aqui no canal. Eu falo bastante de política, de notícias, só que o objetivo principal é redpilar o máximo de homens possível. O máximo, conseguir alcançar o máximo de cara Blue Pill e Purple Pill possível e fazer o cara ficar Red Pill e fazer o cara se livrar dessa necessidade de aprovação feminina. Que é algo que em outras gerações que a gente tinha mais contato com nossos pais e com os nossos avós, os homens da nossa família, isso era uma coisa que era eliminado. Os homens mais velhos, eles davam um jeito de eliminar isso de ti. Quantas vezes a gente não via essas histórias assim dos antigamente que o tio, o pai ou algum outro parente mais velho pegava o guri e levava pra zona pra tirar aquela ideia Blue Pill da cabeça dele. Tirar essa ideia de que tem que colocar a mulher num pedestal. É aquele negócio, ó, sexo é isso, beleza, satisfaz aí o teu negócio, agora tu tem que saber o seguinte, se for procurar uma esposa, tu vai ter que procurar uma esposa que vale a pena, que a família dela tenha recursos, que ela não dê dor de cabeça. Era esse tipo de ensinamento intergeneracional que existia antes, que para nossa geração, para gerações aí a partir da geração X, depois ali dos boomers da década de 60 e 70, quando teve a segunda onda feminista e a explosão dos divórcios, para a nossa geração de homens isso foi negado. E daí tu pode dizer, mas e as mulheres? As mulheres continuaram com a guarda dos filhos. Elas podem ter perdido alguns valores tradicionalistas e estão se ferrando por causa disso. Porque antigamente também as mulheres ensinavam para as filhas que tu tem que buscar um cara antes de tal idade, porque senão tu vai perder a aparência física, ninguém vai te querer. Só que isso foi esquecido também. A gente teve aí a partir da geração X, a geração das mulheres Sex and the City. A mulher que acha que ela vai ter tudo. Vai ter a carreira, vai ter o salário alto e vai ter o super alfa, vai ter sempre homem correndo atrás delas.
Não é à toa que nem eu falei nesse vídeo, a felicidade delas tá menor que a felicidade dos homens hoje em dia. Elas vivem mais de wishful thinking, de desejos, de emoção. O homem ele se adapta à realidade.